Essa liquidação por artigos, ela segue o procedimento, ela tem uma petição inicial igual a do 282 lá, com os requisitos 282. Esse nome, artigos, pode confundir um pouco, mas então vocês pensem assim, por tópicos. Porque você vai falar lá, dos fatos. Houve a necessidade de nova cirurgia. Aí você vai fazer tópicos aqui dos valores, na hora que você vai liquidar. Por isso que chama por artigos, mas não se preocupem com isso, tá? Entender porque chama por artigos. É só saber que quando eu tenho a necessidade de alegar um fato novo, ou seja, um fato posterior à sentença, eu vou utilizar a liquidação por artigos, que ela vai seguir um procedimento próprio. Lê se tem parágrafo, é o F. O F. Na liquidação por artigos, observar-se-á no que couber no procedimento comum. Artigo 2. Então, a gente segue o procedimento comum, tá? No rito que ele correu no processo de conhecimento, seja ordinário ou sumário, mas no procedimento comum, com os requisitos do 282 para petição. Vai lá, continua. Não, classe A5G. Isso. É defesa da liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que achou. Então, olha só. Com relação às espécies, parou aqui. Por cálculo, por arbitramento, por artigos. Tá? Cabimento de cada um, tá ok? Se eu depender só de cálculo, essa. Se for expresso na sentença ou pela natureza do objeto ou convencionado pelas partes, arbitramento. Se for fato novo, artigos. E o procedimento de cada um tá aí. Vem agora o 475G e diz o seguinte, que é defeso na liquidação, ou seja, não se pode na liquidação modificar o conteúdo da sentença que você está liquidando. Isso é óbvio. Claro que eu não posso. Com a sentença, acabou. A questão está decidida, não é? Ela só pode ser modificada como? Uma sentença só pode ser modificada como? Por meio de recurso. Então, se for uma sentença transitada em julgada, nem por meio de recurso. Só no caso da ação rescisória, que são exceções aí, tá? Então, eu não poderia, na liquidação de sentença, o juiz chegar e dizer assim, liquidando aqui, eu percebo que isso, e fazer uma construção de modo a negar a obrigação, tá? Negar a obrigação. Agora, é claro que ele pode... Liquidação de valor o que, João? Liquidação de valor o que? Tava não, eu fiz isso aqui, ó. Liquidação de valor zero, cara. É conjunto vazio, né? Eu tinha pensado no desenhozinho do caderno dela. Era um bem me quer, mal me quer, né? Que ela tava fazendo. Liquidação de valor zero. Então a questão aqui fica a seguinte: eu posso atingir a liquidação de valor zero em raríssimas exceções. Que exceções? Por exemplo, a obrigação realmente foi adimplida voluntariamente. Eu comecei a liquidação, mas no meio do caminho o executado cumpre. Na hora que você vai ver lá, não, peraí, não tem mais nada aqui a liquidar, não tem mais nada nem a executar. Na verdade, o procedimento vai ser extinto já junto com o processo, tá? Deixa eu lembrar aqui se tem uma outra hipótese. A princípio agora não vem nada. E o 475H resolve essa situação aqui do modelo antigo, que chamava de sentença o ato que liquidava a sentença. E isso causava dúvida quanto ao recurso a ser interposto. Para não ter mais dúvida, o que diz o 475H? Da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento. Então, se cabe agravo de instrumento, eu já sei que a decisão é interlocutória, não é sentença, tá? Então, são esses os artigos que envolvem a liquidação de sentença. 475A até o H. O procedimento é esse, não é para complicar, é bem simples, são essas três modalidades, cada uma tem cabimento próprio, não tem como confundir uma com a outra. E o importante é lembrar dessas observações. No rito sumário tem duas hipóteses que o juiz não pode proferir sentença ilíquida e que, além dessas situações do 286, a gente tem aquelas do 475N, incisos ímpares, né? Aliás, pares, 2, 4 e 6, que é a sentença estrangeira, arbitral e penal condenatória transitada em julgado. E, além disso, eu posso ter
sentenças ilíquidas em outras situações, tá? Então eu não tenho um rol exaustivo de quando as sentenças serão ilíquidas, ok? Dúvidas? Não? O juiz nem vai poder... A liquidação é posterior à sentença. Quando o código diz que é vedado ao juiz proferir sentença ilíquida nessas hipóteses, significa que a sentença vai ter que ser líquida. Por isso que não há liquidação de sentença. A liquidação vem depois da sentença. Essa hipótese aqui, o juiz nem profere a sentença. Ele primeiro vai dar o valor e depois ele vai sentenciar naquele valor, tá? É por equidade também, é uma espécie de arbitragem. Ele arbitra o valor, tá? Então... boa semana para vocês. Deixa eu desligar aqui que eu vou falar um negócio com vocês.